O preconceito é um daqueles quebra-cabeças sociais que vira e mexe a gente se depara. Mas e se a gente estivesse olhando para o lugar errado esse tempo todo? E se a raiz do problema for outra, uma que a gente nem imagina? É isso que vamos investigar agora. Etnocentrismo, xenofobia são palavras que a gente ouve bastante, né? Mas o que realmente está por trás delas? O que alimenta esses comportamentos? Bom, a resposta pode ser bem surpreendente e quem sabe até mudar um pouco a nossa perspectiva sobre o assunto. Então, para começar, vamos só alinhar os ponteiros. É importante a gente ter clareza do que significam esses conceitos. O etnocentrismo, basicamente, é aquela ideia de olhar para o próprio umbigo, sabe? É quando um grupo se considera o normal, o padrão de tudo que é certo e todo o resto. Bom, o resto é visto como estranho, errado, até inconcebível. É como se a própria cultura fosse a única régua que existe para medir o mundo. Aí a gente chega na xenofobia, que é, digamos, um passo adiante. Aqui, o mal-estar com o que é diferente se transforma em algo mais forte, antipatia, desprezo e muitas vezes medo ou até ódio. É aquele sentimento que leva a pessoa a ver o estrangeiro, o outro, como uma ameaça ou como alguém inferior. E é natural a gente pensar que tudo isso nasce do ódio, né? De uma maldade, de uma vontade deliberada de ser preconceituoso. Mas e se essa for só a superfície? E se a causa real for algo bem mais primitivo, mais instintivo? A resposta, segundo esta análise, é uma só palavra: medo. Isso mesmo. A ideia aqui é que o grande motor por trás do preconceito não é o ódio, mas um medo, que fica ali, escondido. Um medo do outro, do que a gente não conhece. Ok, mas como é que um sentimento interno, como o medo, vira uma atitude externa, como o preconceito? Aparentemente, existe um mecanismo psicológico, uma espécie de reação em cadeia que explica isso. Funciona mais ou menos assim, ó. Tudo começa com esse medo escondido do outro. Esse medo dispara um impulso, uma pulsão lá no nosso inconsciente. Só que, em vez de encarar esse medo de frente, a gente o reprime, empurra para debaixo do tapete. O problema é que essa energia não some, ela precisa sair de algum jeito, e aí ela ressurge na forma de preconceito. Tá, mas isso tudo leva a uma pergunta clássica. O preconceito é algo que nasce com a gente ou é algo que a gente aprende? Para tentar responder isso, o material propõe um exercício de imaginação bem interessante. Vamos fazer esse exercício de imaginação. Pense se fosse possível criar uma sociedade do zero, novinha em folha. Imagina só, um grupo de crianças pequenas, de uns 4 ou 5 anos, de tudo quanto é etnia e origem. Elas seriam colocadas juntas, sem nenhum adulto por perto, sem mídia, sem nenhuma influência do mundo como a gente conhece, só com o básico para sobreviver. Seria uma sociedade começando do absoluto zero. Nessa sociedade, é óbvio que ia ter conflito. Criança briga por um brinquedo, por atenção, isso é normal. Mas o ponto é, não existiria preconceito. E por que não? Simplesmente porque elas não teriam as ferramentas para isso. Elas não saberiam o que é etnia ou cultura superior. Essas são ideias que a nossa sociedade construiu. Elas não aprenderam que o jeito delas é a referência para todo mundo. Estariam construindo algo novo, sem os nossos vícios. Isso lembra muito aquela famosa frase do Rousseau, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A ideia é justamente essa. As pessoas são moldadas pelo meio em que vivem. Então, o que essa análise propõe é uma inversão completa da lógica que a gente costuma usar. Normalmente, a gente acha que o etnocentrismo e a xenofobia criam o medo do outro. Mas o argumento aqui é o contrário. Existe primeiro um medo oculto, e é desse medo que nascem o etnocentrismo e a xenofobia. A causa e a consequência trocam de lugar. Ou seja, o medo é a semente. O preconceito é o fruto que cresce a partir dela. E pensar nisso muda tudo, né? Porque se o medo é a verdadeira raiz do problema, então a forma de lidar com o preconceito também precisa ser diferente. Não adianta só atacar os sintomas. Talvez o verdadeiro desafio seja olhar para dentro, como sociedade e como indivíduos, e perguntar do que, afinal, a gente tem tanto medo.